Olá a todos, um prazer estar aqui com vocês no Fórum Brasil Low Carb Floripa 2021. Um agradecimento especial a toda a equipe do Brasil Low Carb, em especial a Mariana. O meu convite para vocês é que hoje a gente faça uma reflexão sobre a extinção em massa e o papel da alimentação. Então eu vou conversar com vocês um pouquinho, eu vou compartilhar um texto meu e trazendo algumas provocações no sentido de quais sistemas alimentares nós queremos construir, para que tipo de saúde e para quais pessoas. Então vamos junto e no final a Mariana vai disponibilizar para vocês as minhas redes de contato para que vocês possam conversar sobre o texto que eu trago aqui hoje para vocês. A extinção em massa e o papel da alimentação. Nós, um grupo muito privilegiado de pessoas que trabalham em suas vocações e vivem sem risco de fome, estamos aqui para unir profissionais de saúde em prol de uma alimentação saudável com base em evidências científicas. Nesse sentido, eu gostaria de começar a minha fala com duas citações que estabelecem onde realmente começamos a construir a saúde das pessoas e de um sistema econômico que, ao invés de comprometer o futuro da espécie humana como o atual faz, possa garantir um planeta viável para as próximas gerações. A primeira citação é da doutora Ana Primavera, reconhecida no mundo inteiro pela sua contribuição como pesquisadora agrônoma na área da agroecologia. O segredo da vida é o solo, porque do solo dependem as plantas, a água, o clima e a nossa vida. Tudo está interligado. Não existe ser humano sadio se o solo não for sadio. A segunda citação é do Dr. Alan Savory, um ecólogo zimbabuano que criou o gerenciamento holístico, uma abordagem de gestão onde as métricas e indicadores sociais e ambientais são elaboradas com base em evidências científicas. Em última instância, a única riqueza que pode sustentar qualquer comunidade, economia ou nação é derivada do processo fotossintético. Plantas verdes crescendo em um solo que está se regenerando. Eu trago a Ana Primavera e o Alan Savory porque nós estamos vivendo um colapso ecológico, econômico e social sem precedentes. A pandemia é um exemplo de como o colapso ecológico afetou a maioria das pessoas, como a saúde da maioria das pessoas está debilitada e como, em última instância, é o meio ambiente que determina a viabilidade de qualquer sistema econômico. Os geólogos, biólogos, cientistas climáticos passaram a chamar a época geológica em que vivemos de antropoceno. Isso devido ao protagonismo negativo da ação humana no planeta. Essas épocas normalmente são longas e definidas pelos cientistas como períodos de relativa estabilidade climática. Há 11.700 anos atrás, o impacto de um meteorito causou uma mini era do gelo e até certo ponto a extinção de grande parte da megafauna. Esse evento marcou a transição do Pleistoceno para o Holoceno, outra época de relativa estabilidade climática, durante a qual desenvolvemos nossa interação da humanidade com a agricultura que passou a predominar junto com vilas e cidades. Essa época deveria ter durado alguns milhares de anos, mas foi interrompida em 1945 pelo acréscimo repentino do impacto humano sobre o planeta, e um impacto terrível marcou essa data, a explosão Trinity. Foi o primeiro experimento com uma bomba atômica realizado no deserto do Novo México. É a partir dessa data que a grande maioria dos pesquisadores da ciência dos sistemas geológicos e biológicos do planeta diz que entramos no antropoceno. O antropoceno tem várias marcas características, entre elas a acelerada emissão de gases de efeito estufa pela atividade industrial e o aquecimento global decorrente dessa atividade. O movimento de solo na face do planeta. Hoje, a mineração, a construção civil e a erosão causada pela agricultura industrial movem mais solo no planeta do que os vulcões jamais moveram. E a sexta maior extinção em massa da história do planeta. Essa é a primeira vez em 3,8 bilhões de anos da história da vida no planeta que uma única espécie causa a extinção de tantas outras espécies e tão rapidamente. E a característica mais marcante do antropoceno é que todos esses impactos negativos são causados por uma única espécie, a humana. Se já não bastasse o risco de extinção em massa pela ação humana, temos o fato de que o colapso que vivemos não é vivido da mesma maneira pelas diferentes classes sociais espalhadas pelo mundo. No Brasil, por exemplo, temos 19 milhões de pessoas passando fome. Aproximadamente metade das famílias tem algum grau de dificuldade para se alimentar e cerca de 27 milhões de pessoas sobrevivem em média com R$ 246 por mês. Dentre os brasileiros também temos 14 milhões de pessoas desempregadas. É nesse cenário que eu converso com vocês sobre novos sistemas alimentares e sobre o papel da agricultura na extinção em massa. Durante o mesmo período, ou seja, o período da pandemia,
o sistema econômico e político vigente criou 238 novos bilionários que juntos somam o PIB do Chile. Em termos mundiais, a pandemia constituiu a maior transferência de recursos da história da humanidade, com 2.365 bilionários concentrando 4 trilhões de dólares em renda, um aumento de 54% em seus patrimônios em um ano de pandemia. Não coincidentemente, a maioria desses negócios são bancos, fundos de investimento, farmacêuticas, empresas do comércio digital e conglomerados de supermercados, ou seja, o tipo de negócio que tira a autonomia da população, em específico também sobre a sua escolha alimentar. O último relatório do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas alerta que estamos rumando para um aquecimento global com mais de 2 graus centígrados médios. E nós, seres humanos, nunca vivemos dentro dessas condições. Os modelos de agricultura que nós desenvolvemos também nunca foram testados dentro dessa variação climática. Junto com a escassez energética já instalada, essas estimativas levaram a FAO, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, e vários países a declararem que vivemos um risco sem precedentes para a agricultura e os sistemas alimentares. Especialmente com tão pouco tempo para que nos adaptemos às oscilações que são muito bruscas e muito mais bruscas, inclusive, do que a média. Os eventos climáticos extremos que estamos vivendo deixam isso bem evidente. Os cientistas preveem que a maioria dos pontos de virada, os momentos em que a degradação ambiental dispara feedbacks que reforçam ainda mais o aquecimento global e as mudanças climáticas, acontecerão entre uma mudança de 1,5 grau a 3 graus centígrados de mudança média, mas nós já passamos 1,5 grau. O Rupert Read, um acadêmico britânico, membro do Partido Verde e porta-voz do Extinction Rebellion, por exemplo, declarou que com a apatia dos governos, a falta de medidas palpáveis no sentido de reverter os padrões de emissão que temos, podemos afirmar com certeza que a COP26 foi a conferência que matou as nossas chances de manter o aquecimento global até 1,5 grau centígrado médio. Outros cientistas, como Will Stafford, líder em pesquisas climáticas, por exemplo, dizem que é provável que cheguemos a mudanças médias de 4 graus a 5 graus centígrados até 2100. Esse cenário com temperaturas extremas ficou batizado como planeta estufa, e nele, obviamente, grande parte da agricultura que conhecemos hoje é completamente inviável. Entretanto, eu não acredito que tenha algo de errado com o sistema econômico vigente, assim como eu não acredito que tenha algo de errado com a agricultura e os sistemas alimentares industriais. Esses sistemas fazem muito bem o que eles foram desenhados para fazer. Eles concentram recursos, poder e território nas mãos de um pequeno grupo de pessoas. Vejamos, e aqui eu compartilho com vocês dados coletados e organizados pelo colega Dr. Walter Stenbock, um agrônomo que tem escrito muito e atuado muito nas questões da produção regenerativa no Brasil. Entre 2000 e 2010, o agronegócio gerou quase 70% do desmatamento da América Latina. São dados da FAO de 2016. Entre 1985 e 2019, o Brasil perdeu 87,2 milhões de hectares de vegetação nativa. São dados do projeto MAP Biomas de 2018. Entre 1999 e 2018, o Brasil perdeu 8% da área de vegetação florestal na Amazônia. Dados de estudo de contas ambientais e do IBGE de 2020. De 1990 a 2016, o agro passou a usar 5 vezes mais adubos químicos. De 2000 a 2020, passamos a usar 8 vezes mais agrotóxicos. O Brasil sozinho consome 20% dos agrotóxicos produzidos no mundo. São 500 mil toneladas de agrotóxicos todos os anos, somando um gasto de 35 bilhões por ano. O agronegócio também usa 80% da água disponível no país e, obviamente, que com o uso indiscriminado de adubos químicos e agrotóxicos, grande parte da água que lixivia para os lençóis freáticos segue para os sistemas hídricos que a gente tem contaminadas. 45% da área produtiva está nas mãos de menos de 1% das propriedades rurais. A outra metade da área está dividida em 99% das propriedades com áreas menores do que 1.000 hectares. A grosso modo, para que a produtividade por área tenha aumentado em 3 vezes nos últimos 20 anos, foi necessário 5 vezes mais adubo, 8 vezes mais agrotóxicos, que passaram a custar 4 vezes mais, e 5 vezes mais água
utilizada para irrigação. A utilização dessas tecnologias e insumos não representa apenas custos financeiros para o produtor rural, mas também custos ecológicos e sociais de grande monta distribuídos por toda a população. Apesar do PIB da agricultura estar em ascensão, a participação do agronegócio no PIB nacional ainda é mínima. De acordo com o IBGE de 2021, entre 2002 e 2018, em média, o agro contribuiu com apenas 5,4% do PIB, enquanto o setor industrial com 25,5% e o setor de serviços com 52,4%. Ou seja, o setor que mais desmata e que mais gera impactos ambientais de maior escala geográfica é o que menos contribui na composição da produção de riqueza. A agricultura familiar, por outro lado, ocupa 24% das terras produtivas, produz 74% dos alimentos da cesta básica brasileira e essa produção agrega 40% do total da produção agrícola. A agricultura familiar também é responsável por 74% do total da mão de obra ocupada no meio rural. Esses dados são provenientes do Censo Agropecuário de 2006, o último censo em que foi possível determinar esses dados com detalhamento. IBGE 2006. Apesar desses índices, a agricultura familiar recebe proporcionalmente muito menos crédito ou custeio ou investimento. Todos esses dados que eu acabei de compartilhar com vocês fazem parte do trabalho do Dr. Walter Steinbock. Então, a partir disso, o que a gente precisa começar a fazer sistemática e urgentemente é entender a história frequentemente escondida para que a gente possa contextualizar e qualificar as nossas ações, as nossas instituições e os nossos sonhos, as nossas visões de um mundo possível. No sentido de compartilhar uma visão de mundo possível, eu gostaria de compartilhar algumas perguntas que guiam o meu pensamento sobre sistemas alimentares e o mundo que a gente pode construir coletivamente a partir dessas perguntas. Primeira pergunta: quem mais se beneficia com o sistema alimentar atual? Segunda: quem deve desenhar um novo sistema e a quem ele vai servir? E por último, e talvez mais importante, durante esse processo da regeneração do planeta, como garantir que não vamos viabilizar esse projeto subsidiados pela dignidade e autonomia das pessoas mais pobres? Como garantir que todas as pessoas tenham direito a viver nos territórios que vão sendo regenerados por uma agricultura agroecológica? Eu faço essas perguntas porque no mundo atual da sociedade de consumo globalizada, as ideias e ações que trazem métricas verdadeiramente sociais e ecológicas tendem a ser sequestradas pela propaganda verde e as pessoas tendem cada vez mais a simplificar os contextos e a normalizar a miséria. A realidade, no entanto, é muito mais complexa. As pessoas, a economia e a natureza são sistemas completamente interligados e interdependentes. A regeneração se faz necessária em todas as dimensões do nosso viver. E o nosso direito ao alimento nutritivo e saudável se amplia e concretiza na medida em que ele é construído para um número cada vez maior de pessoas e não para um número cada vez mais privilegiado. Quando uma pessoa ou um grupo de pessoas se propõe a viabilizar sua existência de forma digna, isso implica uma dimensão social. A necessidade dessa pessoa ou grupo de suprir as suas necessidades e bem viver implica uma dimensão econômica. E a necessidade de não subsidiarmos a nossa viabilidade, a nossa dignidade e bem viver com a destruição ambiental implica uma regeneração de uma camada ou de uma dimensão ecológica. Essa complexidade é única. Ela não se repete em lugar nenhum do planeta com a mesma configuração. Por isso eu chamo esse fenômeno de digital de complexidade. Toda vez que a gente junta uma pessoa ou um grupo de pessoas, mantendo suas qualidades de vida, sua dignidade, suas necessidades materiais em um sistema que se regenera. Isso é uma digital de complexidade, ela não se repete. Isso deixa bem claro que o nosso problema não é de falta de práticas que não usem combustíveis fósseis ou agrotóxicos. É de tomada de decisão, é de gestão dos nossos recursos. A minha visão para criarmos novos sistemas alimentares regenerativos, que sejam regenerativos não só na dimensão ecológica, mas também na social e na econômica, passa por sabermos distinguir gestão e prática. A necessidade de viabilizarmos a base material que precisamos para viver, mantendo o nosso propósito, cultura e qualidade de vida enquanto regeneramos os lugares onde vivemos, é complexa. Nesse âmbito, a gestão reducionista, que visa só a eficiência do lucro, as simplificações e as tentativas de sistematizar intervenções em passo a passo, geram consequências indesejadas que colocam em risco toda a vida no planeta. Os processos de desertificação, a perda da biodiversidade, os eventos climáticos extremos
e o aquecimento global, que resultam da ação industrial humana nos ecossistemas, são um exemplo claro dessas consequências indesejadas. É por isso que, antes de decidirmos sobre quais práticas estamos propondo para compor novos sistemas alimentares, precisamos responder a quem esse sistema servirá, onde será implementado e com que propósito. Precisamos garantir que o respeito à dignidade, à autonomia e felicidade das pessoas e a integridade da natureza sejam os indicadores e métricas da atividade econômica saudável, não o crescimento. A boa notícia é que temos uma tomada de decisão, a boa notícia é que a gente tem a tomada de decisão holística, que assegura as 3 dimensões do nosso viver simultaneamente e no mesmo patamar de importância. E que temos também a economia ecológica, que se baseia em métricas e indicadores sociais e ecológicos e garante que toda atividade econômica esteja dentro da biocapacidade dos territórios onde se realiza. Mas a má notícia é que ainda não temos representantes dessas ideias na macropolítica. Em um contexto realmente regenerativo, o nosso alimento, para além de seu valor cultural, afetivo e nutricional, tem que purificar a água e o ar, tem que nutrir também o solo, a biodiversidade e a economia local. Esses sistemas alimentares regenerativos têm que garantir às pessoas o direito de escolher alimentos culturalmente apropriados e o direito de acesso à terra se quiserem viabilizar suas vidas no campo. Tem que garantir também o direito de decidir como, quando e para quem vender seus produtos e por qual preço. Esse sistema alimentar regenerativo, como eu acabo de descrever, já existe em várias partes do mundo. Se chama soberania alimentar. Ele foi desenvolvido pela Via Campesina, um movimento internacional liderado por produtores rurais familiares, agroecológicos, povos tradicionais e indígenas, e é um movimento composto por 182 organizações presentes em 81 países. O alimento produzido pela agricultura familiar agroecológica materializa uma viabilidade econômica que fortalece a diversidade de ideias, culturas e ações e se viabiliza regenerando a saúde humana, a dos coletivos e dos ecossistemas onde vivemos e produzimos nosso alimento. Mas para que a soberania alimentar seja uma realidade para as pessoas do Brasil, precisamos admitir que a agricultura industrial e a grande escala foram projetadas para escoar os produtos da indústria química petroleira e da mineração, concentrando renda, poder e território. Precisamos admitir que as cadeias longas de produção e consumo só são possíveis porque degradam a natureza e a dignidade dos trabalhadores nela envolvidos. Precisamos admitir que a economia tradicional e o sistema político vigentes nos renderam protagonistas da maior destruição planetária. Precisamos parar de submeter também o campo e as pessoas que vivem nele à lógica de consumo e de alimentar as pessoas que vivem na cidade. Precisamos todos juntos ser responsáveis por todas as áreas onde vivemos e produzimos nosso alimento, sem distinção de centros mais ou menos importantes. Precisamos parar de falar em reformar sistemas que foram feitos para beneficiar pequenos grupos. A gente precisa, a partir daí, adotar a economia ecológica, a tomada de decisão holística e planejar um êxodo urbano e uma ampla reforma agrária bem planejada, bem estruturada e que possa receber no campo todas as pessoas que querem sair da cidade e viverem uma vida digna, perto da natureza, produzindo nosso alimento. A partir daí a gente pode viabilizar a soberania alimentar em sistemas que visam a saúde, a autonomia, a liberdade e o bem-estar das pessoas e a regeneração dos ecossistemas destruídos até aqui. Os empreendimentos que hoje se viabilizam comercialmente precisam ser flexíveis e escalonáveis para viabilizarem a economia da dádiva na realidade de um colapso energético que vamos enfrentar em breve. A produção necessária para alimentar 7,5 bilhões de pessoas será viabilizada por meio de redes distribuídas de produtores familiares. O futuro dos sistemas alimentares é agroecológico, é biorregional e essa é a única tendência que pode regenerar o respeito, a dignidade humana e a saúde dos lugares onde vivemos. Eu encerro aqui minha fala com uma reflexão de que dentro de um paradigma de uma dieta de baixo carboidrato, é ainda mais importante que nós sejamos coerentes com a procedência desses alimentos de maior teor proteico. É fundamental que a nossa escolha patrocine, que a nossa escolha seja um motivador da produção da pecuária agroecológica, da pecuária regenerativa. Nós não temos um problema de área, nós não precisamos desmatar, a gente já tem área
degradada o suficiente para ser transformada em área regenerativa. Sistemas de produção agroecológicos regenerativos têm uma capacidade muito maior de produção enquanto regeneram o lugar, enquanto regeneram a economia local. Então, é de fundamental importância que a gente comece a fazer uma associação da nossa saúde sistêmica a partir da saúde do solo e a partir da saúde de todas as pessoas envolvidas na cadeia de sistema alimentar que nos nutre. É fundamental que isso aconteça. Eu deixo aqui minha contribuição para vocês. Peço que a Mariana compartilhe com vocês as minhas redes, para que vocês possam comentar, tirar dúvidas e manter contato, para que a gente possa levar esse trabalho para um número maior de pessoas. Muito obrigado, sucesso a todos do Fórum Brasil Low Carb. É uma pena que eu não pude estar aí com vocês, mas eu vou assistir assim que possível. Um abraço.